Boa noite, Igreja Batista em Normília, meu nome é Hugo, sou filho do pastor Gentil e para mim é uma honra poder estar aqui conversando com vocês a respeito das Escrituras, do que Deus tem para falar com a gente. Uma pena a gente não poder se encontrar presencialmente, mas eu tenho certeza que Deus é bom. Isso tudo um dia vai passar e a gente vai poder se encontrar. Amém? Bom, irmãos, hoje a gente vai trabalhar sobre a história de um homem que viu o mundo em crise, José do Egito. E antes da gente trabalhar sobre a história de José, que está narrada aqui no livro de Gênesis, a gente precisa poder voltar um pouquinho. A gente precisa falar sobre Jacó. Jacó é o pai de José. Jacó, a Bíblia diz que ele foge de casa, determinado dia, depois de roubar a bênção do seu irmão, e vai para a casa de seu tio Labão. Labão, ele tem uma filha chamada Raquel, uma filha muito bonita, que enche os olhos de Jacó. Jacó então não mede esforços e propõe para Labão trabalhar por 7 anos para poder se casar com Raquel. Labão aceita a proposta, Jacó trabalha por 7 anos, mas se casa com a filha mais velha, Lia. Se casa com Lia, irmã de Raquel, porque a filha mais velha precisava casar antes da filha mais nova. Jacó entende, aceita a proposta e trabalha por mais 7 anos para se casar com Raquel, até que se casa com Raquel. Lia deu muitos filhos para Jacó, muitos filhos. Raquel deu um filho para Jacó também, deu 2 filhos. Um filho deles é chamado José. E José, ele era muito querido pelo seu pai porque ele era o primeiro filho da mulher que ele mais amava, que era Raquel. Jacó, então, ama José, Deus ama José, mas os irmãos de José não amavam tanto ele assim. Porque os irmãos de José não gostavam de umas atitudes dele. Porque José, ele tinha uma questão que era o seguinte: José, ele, além de ser muito mais amado pelo seu pai do que os seus irmãos eram, José, ele às vezes sonhava enquanto dormia, e Deus lhe abençoava que ele podia revelar os seus sonhos. Então José, uma vez, ele sonha que os seus irmãos se curvariam diante dele. Seus irmãos acham aquilo um absurdo, como uma soberba. Depois ele sonha que os seus pais se curvariam diante dele. E eles acham aquilo um absurdo. Um dia os irmãos de José chamam José para ir ao campo, pegam José, tiram a capa que ele usava, arrancam dele, jogam José dentro de um poço e depois vendem como escravo aos egípcios. Voltam para casa e diz para o seu pai Jacó que José havia morrido. Pois é, José vai para o Egito, vai como escravo, e lá, como escravo, ele começa a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Potifar, ele era um dos principais homens de Faraó. E José começa a cuidar de todas as coisas, de todos os bens de Potifar. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 39 que o Senhor estava com José na casa de Potifar. Mesmo escravo, o Senhor estava com José. José cuidou das coisas de Potifar, José se tornou um grande homem. Abaixo de Potifar era somente José quem mandava em tudo. Até que certa vez, a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. Começou a assediá-lo. E José começou a se esquivar. José foi fiel a Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 39, no versículo 8, o seguinte: José recusou a mulher de Potifar e disse: Meu senhor confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me enganou, ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, exceto você que é a esposa de Potifar, pois é mulher dele. Como poderei eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Para José era um absurdo. E ele estava certo. A mulher de Potifar queria se deitar com José, mas José disse: não, eu não posso pecar contra Deus. José então é preso, porque a mulher de Potifar acusa ele de assédio. A mulher de Potifar inverte os papéis e diz: olha, na verdade ele me assediou.
Então José é preso, mas a Bíblia diz, no capítulo 39, no versículo 22, que mas o Senhor estava com José na prisão e o tratou com bondade. Deus estava com José enquanto ele era um escravo na casa de Potifar. Deus estava com José enquanto ele estava preso. Deus estava com José. E José, ali na prisão, ele revela 2 sonhos. O sonho de um copeiro e o sonho de um padeiro. Ele revela que o padeiro haveria de morrer e que o copeiro voltaria para a sua posição real, voltaria para casa trabalhar junto com Potifar, junto com o rei. O padeiro então morre 3 dias depois. O copeiro volta para casa. Passando um tempo, Faraó, o grande Faraó, tem um sonho. Ele sonha que ele vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras, mas nenhum dos seus adivinhos consegue lhe dar o resultado, o significado do sonho. Então o copeiro se lembra de José, que José revelou o sonho dele. Então ele conta para Faraó, olha, tem um homem na prisão que consegue revelar o seu sonho. Chamam José, José ora e José revela o sonho para Faraó. Ele diz, olha, 7 vacas gordas representam 7 anos de prosperidade. O Egito vai ter muito dinheiro, vai ter muita coisa. Mas depois desses 7 anos, vão ter 7 anos de muita pobreza e de muita crise. Então é preciso que a gente junte, é preciso que a gente guarde riquezas. Foi então que Faraó pegou José e o colocou como governador do Egito. O segundo homem, abaixo de Faraó, era somente José. E José saiu da prisão e foi para a posição abaixo de Faraó, o governador de todo o Egito. Deus honrou José. Passaram-se os 7 anos de prosperidade, chegou-se o tempo de muita crise. O mundo inteiro estava em crise. E é interessante como essas coisas vão acontecendo. O mundo inteiro estava em crise, mas o Egito não estava em crise, porque Deus abençoou que José estivesse ali e o Egito então pudesse juntar riquezas. A Bíblia vai dizer pra gente, no capítulo 41, no versículo 53, o seguinte: por fim terminaram 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. E começaram 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também espalhou-se pelo Egito. Quando o povo chamou o faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares iam ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Aconteceu uma crise no mundo, uma crise de fome. Mas Deus abençoou e José ajudou o Egito a juntar. Mas o Egito, por José, não juntou só para ele. No que ele podia, mesmo que numa forma mercantilista, de troca de mercadorias, quase um capitalismo, o Egito conseguia abençoar outros povos. É o tempo de crise. Tem um teólogo, um autor que eu gosto muito, que se chama Rory Multman. Rory Multman, ele é um teólogo que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E Multman, ele viu o mundo em crise. Ele viu o mundo em guerra. Ele viu um mundo sem esperança. E Multman, ele se converteu na guerra. Ele viu um amigo seu, um amigo pessoal, morrer no meio da guerra. E Multman, ele olha para o mundo, ele olha à sua volta, e tudo que Multman vê é caos, é destruição, é guerra, é morte.
Ele olha para o mundo e fala onde achar esperança nesse mundo. Até que Mortimer olha para frente. E ele olha e diz, olha, há uma esperança. E ele é chamado do teólogo da esperança. Ele olha para frente e diz, olha, existe uma esperança, Cristo vai vir. E quando Cristo vier, Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais choro. Ele vai cuidar de toda essa crise que a gente está vivendo. Um dia Jesus vai vir e tudo isso vai acabar. Mas quando ele olhava para o presente, ele só via caos, ele só via guerra. E aí existe uma grande questão. Mortimer olhou e falou assim, bom, eu vivo no mundo de caos. Mas quando eu olho para frente, eu vejo que há esperança porque Cristo vai vir. Mas o que eu faço nesse meio tempo em que estou num tempo de crise, mas Cristo ainda não vem? O que fazer? E Mortimer ele traz uma resposta. Ele diz o seguinte, enquanto Cristo não vem, eu, você, a Igreja de Jesus, tem que buscar fazer do mundo o melhor lugar que a gente puder fazer. É mais ou menos assim. José creu em Deus. O mundo viveu em crise. E José buscou fazer do mundo o melhor lugar que ele podia fazer do mundo. E aí eu gostaria então de fazer 3 perguntas para você refletir na sua casa. José, ele juntou riquezas e na medida do possível, ele ajudou os outros povos. Nesse tempo de crise, o que você pode fazer para fazer da nossa cidade, do nosso bairro, do mundo em que vivemos, um lugar melhor? A segunda pergunta que eu gostaria de te trazer para você poder refletir em casa, para a gente poder refletir juntos, José cuidou dos egípcios, mas também cuidou dos seus irmãos. Porque a Bíblia diz que os irmãos de José e a família de José voltaram para o Egito. E José não matou seus irmãos, não se vingou deles, mas José cuidou da sua família. E cuidou também de todos os egípcios. A pergunta é, nesse tempo de crise, o que você pode fazer para ajudar a transformar melhor o mundo das pessoas à sua volta? Transformar a vida das pessoas à sua volta. O que você pode fazer? Primeira pergunta que a gente pode fazer para transformar a nossa cidade, o nosso bairro. A segunda que a gente pode fazer para transformar as pessoas mais próximas da gente, transformar para melhor. E a terceira pergunta é, José também cuidou de si, porque ele confiou em Deus. Nesse tempo de crise, o que você pode fazer para mudar a sua vida para melhor? Mesmo preso ou presa dentro de casa, o que você pode fazer? Eu gostaria de dar 3 sugestões. Primeira sugestão é para que o que você pode fazer para ajudar a sua cidade, o seu bairro? Será que você pode fazer alguma ajuda comunitária? Ajudar algum projeto social? Será que você pode doar alguma coisa? Procure saber com seus vizinhos. Será que tem alguém precisando de alguma coisa? Às vezes você pode ser a resposta de oração de alguém. Sobre como cuidar das pessoas à nossa volta, a minha sugestão é para que você procure saber, procure se lembrar quais são as pessoas que esse tempo de crise distanciou. Quais são as pessoas que você não está tendo mais contato. Faz uma ligação, liga, manda uma mensagem, pergunta como está precisando de alguma coisa. Às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, só querem ser ouvidas. E sobre como cuidar de si mesmo, eu gostaria de te convidar. E é uma sugestão para você, como melhorar a sua vida. Aproveite esse tempo que a gente está vivendo para se dedicar a Deus, para crescer em Deus, para estudar mais a Bíblia. Aproveitar esse momento. Assim como fez José. A minha oração
É para que assim como José fez, nós nos coloquemos à disposição de Deus. Para que a gente possa fazer do nosso mundo, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, nosso prédio, da nossa vida, dos nossos amigos, que a gente possa se deixar ser usado por Deus para fazer do mundo em que a gente vive um mundo melhor. Essa é a minha oração. Eu oro assim por mim, eu oro por você. Amém. Vamos orar juntos? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom com a gente. E te louvamos por esse momento que podemos estar juntos aqui. Obrigado pela história de José que está descrita aqui nas Escrituras. É muito lindo saber que há um homem no alto governo que confiou no Senhor e por causa disso o Senhor honrou aquele povo. O Senhor honrou a vida de José. E o Senhor usou José para salvar inúmeras pessoas para não morrerem de fome, Pai. Deus, nós estamos muito limitados aqui na nossa posição. Não somos o segundo homem da República. Não temos o poder que José tinha. Mas sabemos que o Senhor, assim como esteve com José, o Senhor está com a gente. Então nos ajude. E nos caminhe. E nos incomode. Para que a gente possa fazer do nosso mundo, dos nossos amigos, da vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, um mundo melhor. E que nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, a gente possa crescer no Senhor e se apegar em Ti como nunca fizemos antes. Te louvamos por isso e te rendemos graças. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Uma ótima semana para você. Muito obrigado.